Chega junto que eu vou lançar a braba. Apresentado oficialmente aqui no Ninho do Urubu, Felipe Luiz é confirmado pelo Flamengo até dezembro do ano que vem. Braz é taxativo. Se o Corinthians não pagar, Hugo Souza não entra em campo pela Copa do Brasil. Clubes recorrem à justiça para tentar reverter mudanças de datas impostas pela CBF. E clube tem realmente uma boa notícia. Finalmente, Michael volta a treinar, normalmente está relacionado para a partida de amanhã. Te preparem, a partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. O botãozinho está aqui abaixo e não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone, para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E mais cedo, Felipe Luiz foi apresentado de maneira oficial como novo técnico do Flamengo em substituição a Tite, que foi demitido ontem pela manhã. Inclusive com a novidade. Primeiramente, o Flamengo, que colocou que o jogador assumiria interinamente o cargo, ou seja, teoricamente, até o final da temporada. No entanto, durante a coletiva ficou claro que o contrato assinado vai até dezembro de 2025. Aí você vai me perguntar, peraí, mas eles podem fazer isso? A atual administração, ela só vai até o fim do ano. E não tem nada garantido que o Rodrigo Dunsch, que inclusive falou a respeito das situações envolvendo os clubes e também federações que se manifestaram em repúdio das mudanças que foram feitas pela CBF para a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final sem pular uma etapa sequer. Mas, primeiramente, é perfeitamente legal. Você pode até discutir se é ético ou não, deixar o contrato mais longo para ser resolvido pela próxima administração. Mas pode acontecer, tanto é que o jogador é contratado assim, né? O próprio Alcaraz assinou o contrato até o final de 2029, ou seja, vai terminar a próxima administração, pode entrar outra administração e o Alcaraz continua sendo do Flamengo, continua vinculado ao Flamengo. Treinador é a mesma coisa. Flamengo, quem tem a caneta é o Landim, Landim pode chegar lá e canetar que o Felipe Luiz, portanto, permanece no Flamengo. É um voto de confiança ao ex-jogador, que encerrou sua carreira no ano passado e que, ao longo dessa temporada, vem fazendo aí a sua nova fase na carreira como treinador, tendo conquistado a Copa Rio no Sub-17 e no Sub-20 e conquistou o inédito título mundial para a base rubro-negra. Felipe Luiz, com muito entusiasmo, inclusive, se você quiser acompanhar na íntegra, está aqui, já salvo aqui no canal, né? A entrevista, salva a entrevista coletiva do Felipe Luiz, você pode acompanhar, portanto, na íntegra. E, primeiro, a gente vê uma humildade muito grande do Felipe Luiz, ele admitindo que precisa da ajuda de todos, inclusive pediu também a ajuda da imprensa. Eu acho que tem que acontecer sim, a gente tem que ter paciência com o Felipe Luiz. Não pode ter esse negócio, por exemplo, perdeu 2 jogos, começar a bater no Felipe Luiz. A gente tem que levar em consideração que ele ainda não está plenamente amadurecido. É aquela história, o amadurecimento vai acontecer a fórceps, né? Ele vai trocar o pneu com o carro em movimento, né? Mas a gente tem que compreender essa situação. Mas mostrou um otimismo muito grande, uma alegria muito grande. É um outro astral, né? Há um clima completamente diferente, um clima, inclusive, de confiança para a partida de amanhã diante do Corinthians. Flamengo que entra em campo às 9h45 da noite pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. E tanto é que mudou o ambiente que o torcedor percebeu isso. E a nação rubro-negra invadiu o site do Flamengo para comprar os ingressos. São esperados amanhã mais de 60 mil torcedores para essa partida e tenho certeza que a nação será importantíssima. A torcida do Flamengo faz a diferença, a nação joga junto. Eu tenho certeza que o torcedor vai fazer isso e vai apoiar o nosso Filipinho. Mas eu quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. O Marcos Braz, logo depois da apresentação oficial do Felipe Luiz, ele e Bruno Spindel falaram também aos jornalistas. E um dos assuntos foi com relação ao Hugo Souza, o jogador que ainda pertence ao Flamengo, está emprestado ao Clube Paulista até o final do ano. Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians teve que pagar R$500 mil que estavam previstos no contrato de empréstimo para que ele pudesse entrar em campo. Foi feito, ele jogou e até nem foi tão testado assim, né? Foram os 500 mil mais fáceis que ele já ganhou na vida, né? Mas a verdade é que o Flamengo perdeu para o Corinthians naquela oportunidade pelo Brasileirão. Agora é uma partida ainda mais decisiva, pela semifinal da Copa do Brasil. No entanto, o Braz foi taxativo. Até o presente momento em que a gente grava esse vídeo,
não havia chegado nenhuma proposta do Corinthians ou mesmo sido encaminhada nenhuma proposta para a compra dos direitos econômicos do Hugo Souza. Vale destacar que o atleta, pelo contrato de empréstimo, o Corinthians teria que pagar 800 mil euros, ou seja, né, quase 5 milhões de reais para a contratação do atleta. Ou, se for o caso, pagar 500 mil para ele poder jogar amanhã. O Clube Paulista entende que era melhor pagar logo o valor da multa, né? Para adquirir 50% de seus direitos econômicos, os outros 50% continuariam vinculados ao Flamengo. No entanto, repito, nada disso foi feito até agora. Braz acha muito difícil que consiga concretizar a transferência em definitivo do atleta, dado o prazo curto para que isso aconteça ainda hoje. No entanto, até amanhã, o Corinthians pode depositar o valor. Aliás, o Corinthians pode botar o atleta em campo sem precisar pagar. Nem dá para falar isso, né? Que isso aí não chegue lá em São Paulo, né? Os caras gostam desse negócio aí de devo, não nego, pago enquanto puder. Mas a verdade é que eles podem colocar o jogador em campo, só que automaticamente eles estarão devendo ao Flamengo. O Flamengo vai cobrar, né? O Flamengo tem as suas situações, inclusive o Flamengo tem garantias, né, com relação a receitas do Clube Paulista para retê-las caso o Hugo Souza entre em campo e eles não honrem, portanto, com o pagamento na partida de ida ou então na partida de volta, que está dando pano para manga, hein? Esse jogo que foi reprogramado para o dia 20, domingo, às 4 da tarde na Arena Itaquera. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E agora falando a respeito da situação do Michael, uma excelente notícia aqui no Ninho do Urubu. O atleta que na semana passada já estava plenamente recuperado do estiramento de grau 2 para 3 na parte posterior da coxa direita, que o tirou das atividades desde o dia 28 de agosto, quando ele se machucou atuando no segundo tempo pelo Flamengo contra o Bahia, na vitória rubro-negra por 1-0 na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Desde então, ele inclusive vem se dedicando com absoluto afinco em 2 períodos, aqui no Ninho do Urubu e na residência dele, sob acompanhamento de preparadores físicos, fisiologistas e fisioterapeutas. E deu certo. Ele conseguiu encurtar em muito, alguns imaginavam que seriam 2 meses necessários para ele conseguir se recuperar. Em 1 mês, ele conseguiu a recuperação, poderia ter jogado no domingo. No entanto, naquela oportunidade, a outra comissão técnica, a antiga comissão técnica, entendeu que não valia a pena expor o jogador a risco. Ele foi preservado e vai, portanto, entrar em campo amanhã. Se como titular ou não, aí depende da vontade do técnico, agora técnico do Mengão, Filipe Luiz. Mas ele está plenamente recuperado. Se for o caso, tem condições sim de começar atuando, tem condições de suportar mais de 45 minutos. E a gente torce muito para que o Robozão volte a jogar pelo Mengão, né? E com aquele padrão que a gente conhece, ele que começou de uma forma meteórica, né? Já fez gol na estreia e, lamentavelmente, no seu segundo jogo desde que ele voltou para o Flamengo. Nessa janela de meio de ano, infelizmente, o jogador acabou se lesionando de maneira complicada, de maneira séria. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo, que está nessa queda de braço com a dupla Corinthians e Vasco, os 2 clubes que entraram com representação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, questionando e repudiando a mudança de datas colocada pela CBF a pedido de Flamengo e Atlético Mineiro, com a inversão das datas pelo Brasileirão e da Copa do Brasil, que inicialmente aconteceria no dia 17, no entanto, o Flamengo vai jogar com o Fluminense, o clássico Fla-Flu pelo Brasileirão, pela 30ª rodada, no dia 16 e no dia 20, o Flamengo entra em campo normalmente diante do Corinthians na Arena Itaquera, às 4 da tarde. O Clube Paulista entende que o Flamengo está sendo beneficiado, assim como o Atlético Mineiro. Pedrinho, presidente do Vasco, também se manifestou publicamente em repúdio. Os 2 clubes, portanto, entraram na justiça no STJD e não descartam entrar na justiça comum caso não haja um parecer a favor deles, né? O Flamengo vai entrar também. Inclusive, o Rodrigo Duns conversou com a gente, né, no final da coletiva de imprensa do Filipe Luiz. Deixou muito bem claro que o Flamengo está muito respaldado juridicamente, não existe nenhum problema e, portanto, né, ele não acredita que essa situação haverá uma reviravolta. E eu vou acrescentar aqui, a nota que foi publicada pela CBF, quando da confirmação da mudança de datas, deixou muito bem claro que houve a anuência da detentora de direitos de transmissão, ou seja, a TV Globo bateu o martelo. Opa! Corinthians e Flamengo no domingo, 4 da tarde, que beleza, que maravilha! Opa, é muita audiência. E aí, amigo, quando a Globo entra na parada, pode chiar à vontade
não vai ter reviravolta. Mas a situação está nesse pé. O Flamengo também pretende entrar na justiça justamente para poder equilibrar a situação, né? Até porque o Flamengo quer que seja mantido o jogo, até porque tem o seu direito de contar com todos os seus jogadores à disposição. Vale ressaltar que vários atletas do Flamengo foram convocados e vários deles, inclusive, serão titulares por suas respectivas seleções no intervalo para a data FIFA, principalmente nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo na América do Norte. Então, seria necessário, já que o Flamengo vai entrar, se eu não me engano, os jogadores entram em campo, o segundo jogo é no dia 15, ou seja, dia 20, 5 dias de intervalo é tempo suficiente para que o Flamengo possa recuperar esses atletas. Fora o fato de que o Flamengo vai aproveitar esse período das datas FIFA para intensificar o trabalho do Filipe Luís. Vai ser uma mini intertemporada do treinador que hoje foi apresentado de maneira oficial pelo rubro-negro. No entanto, continua essa queda de braço. Dunche, inclusive, ameaçou os clubes, né? Deixou isso muito bem claro, né? Tanto o Vasco quanto o Corinthians, de que entrar na justiça comum sem ter esgotado os trâmites da justiça desportiva podem ensejar várias punições severas aos clubes que utilizarem essa alternativa, enquanto o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, usou a ironia, né? Segundo ele, é normal a pressão, mas ele espera que também haja a mesma pressão nas bolas que serão utilizadas na partida de volta na Arena Itaquera, em alusão às colocações lamentáveis na súmula da partida pelo árbitro da derrota para o Corinthians pelo Brasileirão, de que deliberadamente bolas foram esvaziadas e colocadas em jogo, de propósito, né? Lamentavelmente, né? Então, e alguém duvida que vai ser feita a mesma coisa, né? Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande o zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, direto do Ninho do Urubu. Este é o Mengão!